GoCast no ar. Hoje com Guilherme Diniz, jornalista que criou o blog Imortais, com o objetivo de relembrar as mais fascinantes histórias de times, seleções, craques, técnicos e jogos que marcaram o futebol. Eu sou a jornalista Eduardo Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Segue lá, se inscreve. Toda terça tem um episódio novinho para você. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, o jornalista Norton Capel e a direção é de José Pedro Villa-Lobos, também jornalista, nosso colega. Deixa eu dar as boas-vindas para o Guilherme. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Tudo ótimo. É um prazer falar com vocês e expor um pouquinho aí do Imortais do Futebol, do meu trabalho e poder conversar sobre história e outros assuntos aí do futebol. Que legal, porque somos tão apaixonados por futebol, né? Eu acho que essa paixão aqui nos uniu e eu imagino que trabalho maravilhoso o seu de buscar tanta coisa bacana. É um trabalho, eu sempre falo que é um trabalho muito árduo, né? Eu comecei ele em 2012, vai fazer 10 anos, bem ano de Copa, não podia ser uma data melhor, e foi totalmente despretensioso, né? Como eu sempre gostei muito de história, eu quis buscar, assim, tentar fazer um blog, né, com um pouco da história do futebol, do que eu sabia, do que eu tinha, né? Porque, assim, você sempre procura história em enciclopédias, livros, revistas, mas nunca tinha num só lugar, né? Então, eu falei, vou tentar compilar o máximo que eu puder num só lugar, assim, com o que o pessoal mais gosta, né? Aí eu criei o Imortais e em 3 segmentos, né? Os esquadrões, que é o xodó dos leitores, as seleções e os craques. A princípio foram esses 3 segmentos. Conforme foi passando, o pessoal foi acessando mais, eu fui tomando mais gosto pela coisa, ele foi crescendo. Aí eu criei a seção de jogos eternos, que também é muito, tem uma audiência muito boa, e dos técnicos. E aí depois eu parti para a parte de curiosidades, que também já dá para você ampliar o leque, colocar os elencos campeões das Copas, campeões olímpicos, enfim, futebol feminino, dá para pôr muita coisa lá. E finalizando agora em 2020, que estavam me pedindo muito, são os times dos sonhos. Então, que são os clubes, seleções, times internacionais. Então, ele já fiz da parte das seleções, já fiz alguns clubes internacionais, agora estou fazendo, nesse primeiro momento, dos 12 clubes, 12 grandes clubes brasileiros, né? Os assim que o pessoal sempre chama, né? Já foram vários, aí estou acabando, falta o Inter, Atlético, Fluminense e Botafogo, depois vou partir para o Atlético Paranaense, Bahia, Sport e vários outros, e indo para os times internacionais que ainda não estão lá ainda, né? Então, foi isso, né? Foi tentar compilar ao máximo essa parte de história num só lugar, para facilitar a pesquisa de professores, de quem gosta do futebol, de até ex-jogadores, técnicos. E o Imortais, desde então, tem servido como fonte de pesquisa, para manter a memória viva, porque, principalmente aqui no Brasil, é preciso manter a memória do futebol viva. Muita gente não conhece, né? Muita gente, às vezes, só sabe a história do time, a história recente, não sabe que lá atrás ele parou guerra, que ele enfrentou times que eram tidos como invencíveis e ele foi lá e ganhou, que ele tem título mundial, que ele tem títulos continentais, enfim. É muito importante valorizar. Lá fora se valoriza muito mais, aqui eu ainda acho que é muito capenga. Então, minha missão sempre foi essa, tentar manter a história viva e melhorando cada vez mais. Que baita resgate, hein, Norton? Guilherme, obrigado por estar conosco. Eu justamente ia te fazer essa pergunta e tu já tocou nesse ponto. Hoje eu abri uma exceção, estou com uma camisa de um clube de futebol, porque nós vamos tratar da nossa paixão pelos grandes jogadores, pelos grandes técnicos, pelos grandes jogos, que fazem toda essa história fantástica. Mas tu colocou um ponto aí para mim que é fundamental e que a tua página, esse teu trabalho, procura resgatar. Tu achas que os clubes brasileiros eles não valorizam devidamente seus grandes jogadores, seus grandes times? Porque eu acho que não.
Eu tenho essa sensação. E eu queria ouvir de ti isso e como que os Imortais, de alguma forma, está compensando isso. E a outra pergunta, rapidamente. O teu trabalho é solitário? É só o Guilherme Diniz que alimenta toda essa quantidade imensa de informações da página? Eu acho que assim, os clubes brasileiros, alguns valorizam sim a história, né? Mas eu ainda acho que não é o suficiente. Você vê lá fora, tem arquibancada com nome de técnico, tem com nome de jogador, tem estátuas sensacionais. Agora, recentemente, alguns clubes têm feito mais estátuas, né? O Inter tem do Fernandão, o Grêmio tem do Renato Gaúcho, tem do Newton Santos, enfim. Mas eu acho que ainda precisa mais. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, ele tinha que ter uma estátua do Pelé no Morumbi, sabe? Com os troféus segurando, ou sentado num banquinho, aquele jeitão dele emburrado, sabe? Tinha que ter mais isso da história, porque é muito importante você mostrar isso. Eu acho que, principalmente os clubes ingleses dão muito valor para a história, para aquelas estátuas, pôsteres, paredes. Então, acho que falta um pouco isso, assim, sabe? Vamos supor, você vai nas Laranjeiras, tem, sei lá, uma menção legal, diferentona, assim, da máquina tricolor. Você vai na Gávea, alguma coisa diferente também do time dos anos 80. Enfim, eu acho que eles destacam a história, mas deveriam valorizar mais. E a questão do trabalho, muita gente acha que é uma equipe e tal, mas realmente sou só eu. Já tive participações esporádicas, o Rafael Abducci me ajudou com alguns textos há um tempo atrás, mas nos últimos anos tem sido só eu mesmo, e a parte da revisão, principalmente atual, do Gabriel Cardoso, que é um amigo meu, que ele faz, mas assim, da pesquisa de textos é basicamente eu mesmo. Guilherme Futebol Clube, hein, Luiz? Quase isso. É verdade. Tudo bom, Guilherme? Beleza? Joia, beleza. Bom, tranquilo. Eu falo contigo aqui de Brasília. Né? Estou de Santo André. Tranquilo. Em cima disso que tu respondesse agora, que é em cima do Guilherme Futebol Clube, que é um trabalho, tu faz o trabalho de pesquisa, tu corre atrás. Uma curiosidade em cima exatamente disso, né? Porque no teu blog tem algumas coisas que são os 10 melhores esquadrões da história, os 10 melhores clássicos, os treinadores imortais, enfim. Tem muita coisa ali que me parece ser um pouco de opinião. Quais são teus critérios para tu definir que esses são os estádios mais fantásticos, mais famosos, de mais história? Por que aqueles jogadores são os melhores da história? Por que aquele esquadrão merece estar numa lista de os 10 melhores esquadrões? Isso é um pouco de opinião, né? Tem muita coisa que é história, que é fato, mas tem muita opinião também no teu blog, tem não? Isso, as listas, algumas listas realmente elas são de opinião. Aí eu praticamente me baseio nos títulos que eles conquistaram, jogadores que integraram aqueles times, basicamente os técnicos também, e de que uma certa forma eles marcaram época. Então, às vezes, por exemplo, tem das 16 maiores seleções, né? Então você vê lá a Holanda de 74, não ganhou Copa, mas ela marcou profundamente uma época do futebol, né? Você tem a Hungria também, não ganhou Copa, mas ganhou ouro olímpico, conquistou vitórias sensacionais em cima de times que na época eram tidos como imbatíveis. Tem o Brasil de 70, que não precisa nem falar que foi uma seleção fora de série. Então eu sempre me baseio no que esse time fez dentro de campo, de uma maneira que ele fez crescer torcida, que nem o Flamengo dos anos 80 foi fundamental para a torcida do Flamengo alavancar no Brasil todo, né? Então, estádios também é a mesma coisa, a questão do público, de como ele foi construído, os eventos que ele abrigou, né? Claro que falta muita coisa, principalmente na área de estádios, de técnicos, falta muita gente lá. Mas como realmente eu sou sozinho, nunca tive uma equipe, né? Então, eu consigo fazer assim, uma vez por semana, 2 textos por semana no máximo, assim. Então, claro, a minha meta é que um dia eu tenha uma equipe trabalhando comigo, tenha mais textos de outros colaboradores. Então, para tentar agregar ainda mais ao acervo, que já tem quase 700 artigos, né? Esse tempo todo aí. Mas vem cá, tem muita...
Não sei se quer perguntar em cima disso, não. Eu só porque eu tenho uma curiosidade, que o Guilherme agora tocou num ponto, voltando um pouco à minha pergunta, Luiz, desculpa, mas é assim, hoje tu trabalhas em alguma outra coisa, Guilherme, e faz o Imortal como algo de um hobby teu, ou tu consegues ganhar dinheiro, sobreviver? Como é que tu divide hoje a tua questão profissional entre os imortais e as tuas atividades como jornalista? Sim, antigamente eu tinha muito mais tempo, né, que eu trabalhava em agência de comunicação, então às vezes o tempo era mais flexível, então eu conseguia escrever mais, né. Agora, como eu tenho uma loja, né, de construção, então acaba tendo que conciliar a loja com o site, então não é sempre que eu tenho tempo livre para conseguir pesquisar mais, né, e aprofundar, né. Então, é por isso que diminui um pouco o tempo de eu poder colocar mais artigos novos, né, no site, que você pega do período de 2012, que eu criei, até 2000, semanalmente era muito maior, né, aí depois desse período que começou a me faltar um pouco mais de tempo, assim, porque o Imortais, assim, ele é uma fonte de renda legal, mas ainda não dá para eu ficar só com ele, porque oscila muito, né, ainda mais com a questão da pandemia, muitas empresas deixaram de patrocinar, às vezes tinha site de esportes que patrocinava e não patrocina mais porque caíram as vendas, então acabou mexendo um pouco, né? Então ainda não dá para eu ficar só nele, porque ele oscila muito, né? Tem mês que é legal de patrocínio, tem mês que não é, então tem que Que balanceio com audiência esses você dois. tem? Que Não, audiência você tem hoje? Que fala, Norton? O Norton está curioso. não, é que eu ia só comentar com o Luiz, até para emendar que a pergunta. o Norton está fardado, ele está em campo, é diferente. Ele está É diferente. Não, é que eu ia comentar com o Luiz que o Guilherme Futebol Clube está enfrentando as mesmas dificuldades que outros clubes que nós falamos durante o ano inteiro estão passando. É o negócio, né? Isso que o Guilherme traz, eu só queria colocar aqui na nossa realidade, Eduardo, que é o que a gente tem discutido com vários profissionais de vários setores ligados ao futebol, né? Como a pandemia, como toda essa nova realidade trouxe uma crise para o segmento futebol. É apenas isso, só um comentário aqui, buscando os nossos programas passados. Você sabe que o ano passado, esse ano eu senti que oscilou mais para baixo do que o ano passado, que olha que curioso. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no começo, né, que o futebol parou, as emissoras de TV começaram a reprisar jogos antigos. Vocês estão lembrados, né? Então Sim, passaram a reprisar o Mundial do Grêmio, reprise do Inter, derrotando o Barcelona, no Brasil inteiro. Na Bahia passaram a final do Brasileiro de 88, enfim. E para mim foi excelente. Por quê? O pessoal ia lá no Google, Inter 2006, pá, Imortais. Grêmio 83, pá, Imortais. Flamengo 81, pá. Então, os acessos explodiram, parecia ano de Copa do Mundo, que ano de Copa é muito bom para mim, por causa das pesquisas e tudo, né? Então, acabou sendo legal. Ano passado eu não posso reclamar, né? Principalmente até novembro, mais ou menos, foi muito bom, assim. Agora, esse ano, parece que os efeitos do ano passado começaram a vir este ano. Então, começou a dar uma queda dessa questão de patrocínio. Tu falou aí de Inter 2006. Cara, quando tu falou que passou o Mundial do Grêmio, passou o Inter, assim, pô, teve de tudo, né? Teve de tudo, né? Teve programas históricos sobre fatos reais e teve ficção também, né? Porque tem uma torcida no Sul, assim como tem uma em São Paulo, que diz que alguns times não têm Mundial, né? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que alguém botou a camisa aqui também no programa. Não, eu não tenho problema de botar a camisa, não. A minha camisa é a que todo mundo conhece. Mas, Guilherme, diz uma coisa, cara. Tu tem diversos seguidores, né? Tem corneta, tem crítica, tem assim, Guilherme, tem um monte. Tem bastante. Nossa, você não tem noção. Ixi, mas eu vi muitos elogios também. Não, sim, é que assim, é o que a gente está falando. O futebol é emoção, vocês sabem muito bem disso. Emoção é aquela coisa absurda. E quando você parte para rede social, é um nível, são os extremos. O cara que, te elogia demais, que fala que chorou lendo o seu texto, até o cara que te, execra, né?
fala mal, xinga. Então, eu sempre tenho que me policiar para filtrar bem os comentários, né? Então, toda semana eu tenho que estar de olho, tem gente que eu tenho que bloquear, porque vocês sabem que, né, tem preconceito, tem tudo, cara que começa a falar coisa que não tem nada a ver num texto, enfim, então é difícil lidar. Às vezes você fala, meu, não quero mais ter rede social, mas você depende dela, porque sem rede social você não consegue divulgar o trabalho na internet. Então é bem complicado. Um exemplo que eu tive recentemente foi do aniversário do Pelé, né? Falei a homenagem, né, clássica do rei, né? E muita gente falando aquelas coisas absurdas, misturando a vida pessoal, com polêmicas passadas, entendeu? Sem conseguir separar o que o jogador fez em campo, a história que ele construiu, os títulos conquistados. Então, às vezes, o torcedor, ele não sabe separar isso, né? O que a pessoa fez em campo, o que ela fez fora dele. O que ele fez fora de campo, tudo bem, você pode questionar, mas assim, o meu trabalho é falar de futebol que foi feito em campo, né? Então, eu não gosto nunca de assim ficar misturando, de levantar polêmicas, essas coisas, sabe? E, Guilherme, como é que está a audiência hoje do blog? Porque, assim, o Luiz fez uma menção às críticas, que eu faço ideia na rede social, que loucura. Mas Duda, depois que tu falar, eu não vou detonar o Guilherme, né? Nosso convidado, e o trabalho dele é magnífico. É brilhante, né? Merece todos os elogios. Mas eu vou dar 3 cornetadinhas. Eu vou dar 3. De maneira educada, eu senti falta de algumas coisinhas que eu quero te perguntar. Tá Olha bom. aí, o homem está afiado hoje, hein? O homem está afiado. Eu comecei perguntando quais são os critérios, que tem opinião. Agora eu quero perguntar por que na opinião dele tem algumas coisas que estão faltando. A meu ver, estão faltando. Tá bom, tá bom. Mas de boa, tranquilo. Então, antes eu vou perguntar da audiência, para a gente levantar a bola, depois o Luiz chuta, porque eu fiquei curiosa agora, até para que as empresas tenham noção da relevância desse teu trabalho. Qual é a audiência hoje do teu blog? Como é que é a aceitação? Porque eu vi muitos elogios também de pessoas dizendo, nossa, que legal você trazer esses assuntos, essas memórias. Como é que está a audiência hoje do blog? Então, o Imortais ele se baseia muito no fluxo dos eventos esportivos. Então, quando está tendo Libertadores, Copa do Mundo, né, Eurocopa, a audiência é legal. Agora, quando não tem futebol, por exemplo, janeiro, fevereiro, ele fica entre 200 mil, 350 mil page views. Na média, assim, chutando baixo e alto, né? E Instagram e Facebook deram uma galgada legal nos últimos anos, né? Mas, assim, eu não invisto muito, assim, financeiramente para ter mais seguidores, aquelas coisas. Tudo é natural. Então, o Facebook mesmo tem quase 40 mil seguidores, foi tudo natural, o Instagram também. O Instagram foi mais difícil, né, porque é difícil você conseguir, né, pessoa para curtir, aquelas coisas, então, sem usar a ferramenta da publicidade, né. Então, eu pretendo agora, em ano de Copa do Mundo, ter mais isso, ainda mais que o Imortal vai fazer 10 anos, para tentar alavancar mais e, naturalmente, ir trabalhando. E vou fazer também algumas melhorias no site em si, talvez mudar o visual, tudo já pensando no ano que vem, né, nos 10 anos, para ir melhorando a navegação, pesquisa, porque hoje a grande quantidade de acessos é pelo celular, né? Então, você tem que sempre pensar na versão mobile. O site tem que ser responsivo, tem que ter um menu legal para você acessar, tem que ir balanceando a questão de anúncios para não ter muito anúncio e atrapalhar a leitura. Eu sempre priorizei isso, a questão da leitura. Não ter nada assim dos lados que fica atrapalhando, aqueles pop-ups, aquelas coisas todas, né? Então, vou ir melhorando para ficar cada vez mais... Tu não falou do YouTube. YouTube vocês não estão? Não, YouTube não. Eu tive ideias de ir para o YouTube, mas no momento ainda não vi alguma coisa assim para partir para lá, sabe? Porque o YouTube envolveria a questão muito de vídeos e a questão de direitos autorais, vídeos históricos principalmente. Então, envolve a FIFA, aí eu não sei como é que seria essa questão para pedir para eles, se eles cedem facilmente. Teria que ter uma assessoria aí para ver se vale a pena, né, ou não. Então vamos lá, agora o momento corneta do Golcast, né? Vamos lá. Tomar nota. Não, eu entrei no blog, comecei a fazer algumas pesquisas e eu disse assim, né?
em 3 aspectos. Os 25 maiores esquadrões, jogos eternos, e até por conta... E vou inserir agora neste momento, por conta de uma coisa que tu falou, que é sobre os estádios lendários, né? Os 25 maiores esquadrões. Eu comecei a pesquisar, olhei. O 25º começa pelo Vasco da Gama, de 1945 a 1952, campeão sul-americano, foi pentacampeão carioca, tricampeão municipal. Pô, esse cara é o 25º. Eu disse assim, vamos continuar vendo. Aí tem o Botafogo. O Botafogo realmente tinha um time com Garrincha, com Zagallo, um monte de gente, base das seleções brasileiras. Mas o Botafogo, na verdade, ele conquistou pouquíssima coisa com todo esse time. Ele foi campeão carioca, basicamente, foi campeão não lembro agora aqui de uma... foi bi da Taça Rio-São Paulo, é isso, né? Mas também não tem grandes conquistas. Pô, em algum momento eu vou achar o Internacional de 2006, campeão da Libertadores, e que bateu um dos melhores times do mundo na época, que era o Barcelona, quando ninguém acreditava que aquilo era possível, né? Isso depois de um 2005, que teve aquela polêmica toda, daqueles jogos anulados, aquele gol, o Inter, para todo mundo, deveria ter sido o campeão brasileiro. Assim, eu vou encontrar o Inter em algum lugar. Eu não encontrei. Assim, eu vou perguntar para o Guilherme por que, na opinião dele, os 25 maiores esquadrões, este time do Inter não está, considerando que o Vasco da Gama está. Sobre jogos eternos, eu fiquei ali olhando e eu botei assim, eu não achei o Inter e o Barcelona, né? Eu tava Esse vai ter. Esse vai ter, que eu ainda não escrevi, mas vai ter sim. Eu, quando botei lá na pesquisa, né, na pesquisa Inter e Barcelona, apareceu Inter de Milão e Barcelona. Eu comecei a pesquisar e não encontrei. Eu disse, puxa vida, um time brasileiro, campeão do mundo, ganhando de novo, né? De um dos maiores clubes do mundo. Não encontrei. Eu disse, pô, e outro jogo do Inter também, que para mim é um jogo histórico, né? E que nós perdemos, inclusive, que foi Cruzeiro 5, Internacional 4, né? Esse tem. Mas tu tem que pesquisar, não está ali com nenhum destaque, né? E agora tu falou... É que aqui, quando você vai na área da pesquisa, isso eu vou mudar o ano que vem, você digita internacional. Tipo, aqui internacional. Aí já vai aparecer todos os principais resultados do Inter, principalmente em título. Então, o primeiro é o Inter 2006, aí tem o Inter campeão invicto, tem o Grenal do século, o Inter da década de 70, e aqui já aparece o Cruzeiro 5, Inter 4. Então, já está logo na primeira página. É que no computador é muito mais fácil encontrar, né? Mas às vezes no celular que não dá para achar certinho. Mas está lá sim, esse jogo foi marcante. E a última, né? Eu ia te colocar. O pessoal vai pensar que eu tô muito clubista. Eu não, estou sendo completamente isento, né? Os estádios lendários, eu cheguei assim... Eu vi ali alguns estádios que realmente têm história, né? Vila Belmiro tem história, embora seja um estádio hoje super antigo, acanhado até, né? Mas vi outros estádios ali, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer. Mas, assim, pô, vou achar... Se você falou agora, assim, um dos critérios para colocar um estádio é como ele foi construído. Pô, e a maneira como o Beira-Rio foi construído, né? Em cima, com a ajuda de uma torcida toda se envolvendo com isso, né? Sobre um lugar que antes era um rio, né? Que foi aterrado para se fazer um estádio de Copa do Mundo. Eu disse, eu vou encontrar o Beira-Rio. Eu disse, pô, o cara não encontrou. Esse eu estou devendo, esse vai ter também, porque a construção do Beira-Rio foi impressionante, né? Impressionante. É uma coisa assim... Isso é um estádio lendário. Então, com toda a isenção, Guilherme, com toda a isenção, aqui não tem nenhum clubismo. Eu estou contribuindo para que o Beira-Rio venha um estádio lendário, para que o Barcelona tenha o destaque que mereça. E esse aí do Cruzeiro e coisa já está ali meio escondidinho, deixa ali, porque a gente perdeu mesmo, está tudo certo. Eu daria folga, agora, o que você falou fecha a loja amanhã, atualiza, dá um F5, tá tudo certo. Tudo certo. O que você falou da lista, né? O Inter de 2006, ele realmente foi um time muito competitivo, ganhou títulos inéditos pro Inter, né? Mas, assim, entre todos os grandes Inters da história, eu ainda considero dos anos 70 mais time do que o campeão mundial.
por mais que ele tenha ganhado aqueles títulos, o Inter dos anos 70 eu achei que ele foi mais regular, ele ganhou títulos, mais títulos em sequência com futebol arte, né? Era um timaço, sabe? Você vê eu tô de Valdomiro, o acordo. Falcão, o Caçapava, o Lula, o Vacaria fazendo aquele elo com o Lula pela ponta, Manga, que é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, Figueiredo, que dispensa comentários. Você pega aquele meio de campo, Caçapava, Falcão e Carpegiani, para mim é o melhor meio de campo do Internacional, entendeu? Olha, Então, eu vou te contar, Guilherme, desculpa te interromper, eu vou te contar uma história em 30 segundos. Eu acho que para eles aqui, meus colegas, eu já contei. Uma vez eu fiz uma reunião com o vice-presidente do Porto de Portugal, do Porto. E cheguei lá na sala, um cafezinho, aquele papo inicial da reunião, e ele, brasileiro, gaúcho, internacional. Aí ele falou assim, Internacional foi o melhor clube brasileiro de sempre. O Inter de 75 e 76 não tem igual. E para provar que eu conheço, ele deu toda a escalação do Inter, do Manga ao Lula. Né? De 75 e de 76. 75, depois trocando o Hermínio pelo Marinho, né? O Flávio pelo Dario, ele deu toda a escalação. Eu disse assim, e falou do Minério, falou de tudo do Inter. Disse, o maior time do Brasil de todos sempre. E ainda tem o campeão invicto, né? O de 79 também era um timaço, né? Tinha o Mário Sérgio jogando barbaridade, o Jair. Mas igual o de 76 não tinha. Né? O 76 não tinha. E aí essa lista, como eu fiz do mundo inteiro, então eu tive que me atentar a times da Argentina, Itália, e passando por vários pontos da história, então eu acabei não pondo ele e nem o Grêmio também, né? Porque aquilo, não dá para você colocar todos os times, né? Enfim, mas se eu for, qualquer dia eu vou fazer uma outra lista, talvez atualize essa mesmo, talvez eu reveja alguns pontos. Pode ser que eu mude alguma coisa, assim, porque listas é assim, você tem que estar sempre atualizando e às vezes, vamos mudar o critério, tira esse por aquele. Que difícil, porque assim, é muita informação, você compilar isso, você ter critérios para essa definição é muito complicado, né? Não é algo assim que você vai encaixando ali nas gavetinhas. Eu imagino que seja um trabalho muito complicado. Sim, é uma coisa absurda. Tem texto que eu já fiz que tem mais de 40 páginas. Dá para você fazer um mini livro, entendeu? Tem do Alex Ferguson, tem alguns esquadrões, o Real Madrid 2013, 2018. Nossa, enorme. Então é muita pesquisa. Você tem que procurar muita fonte, muito livro, muita revista. Eu tenho muita revista antiga aqui, livros, enciclopédia, internet, procurar em sites. E o que eu sinto mais dificuldade é a questão de números, né? Principalmente aqui no Brasil. Lá fora você ainda encontra números de jogos, gols, né, de determinados jogadores, de alguns clubes. Agora, no Brasil, é muito mais difícil. Inclusive, estou fazendo o time dos sonhos do Internacional, que vai isso que semana que vem. Era isso que eu tá queria prontinho, falar. só estou organizando, fazendo o plano tático, aquelas coisas. E eu estou sentindo muita dificuldade na questão dos jogos e gols de alguns jogadores. Então, no site do Inter mesmo, falta muita informação. Tem um outro site que é o Legado Internacional, que tem algumas coisas bem legais, mas também não tem dados de jogos e gols de alguns jogadores. Então, essa é a parte mais complicada. Porque eu sei muito, sabe? Guilherme, eu queria justamente trazer isso. Eu acompanho a tua página do Instagram. Eu votei no Inter, no melhor Inter da história, tá? E aí vai. Bom. Benítez, Figueiredo, Índio, Falcão, Carpegiani e Fernandão, Valdomiro, Tesourinha, Bodinho, Larry e Carlitos. Esses 5 atacantes, porque o meu rolo compressor é 2-3-5. Esses 5 atacantes fizeram incríveis 1.265 gols com a camiseta do Internacional. Certo? Não, então, absurdo. Só o Carlitos, né? Carlitos, ele teve a média superior a 1 gol por jogo. Exatamente. E muita gente nem sabe disso. Ele nunca perdeu um pênalti. Teve aquele gol que ele fez assim, né? Que o pessoal fala do corpo inclinado. Isso. Plano inclinado. Plano inclinado. Então, e maior artilheiro dos Grenais também, né? Exatamente. Mas é uma lenda do Inter, é uma figura histórica. É uma figura mitológica, é um mito, e como tu diz, como a gente estava comentando aqui no início, né?
o clube precisaria valorizar muito mais uma figura como essa, sem dúvida alguma, assim como os outros clubes deveriam também valorizar seus imortais de uma forma muito mais dinâmica, emocional, com o envolvimento da torcida. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, Guilherme, depois dessa nossa, digamos assim, participação falando do Internacional, que atrás de ti eu vejo uma taça, que, se eu não me engano, é da Libertadores. Sim, eu deixei ela aqui para ela participar da conversa aqui. Exatamente. Agora eu quero te fazer a pergunta, e aí sim é a tua opinião e é a tua paixão. Disso tudo que o Luiz falou, desses todos os teus trabalhos, das tuas pesquisas, para ti, qual é o melhor time da história, qual é o melhor jogador da história, qual é o teu time? Enfim, agora eu quero saber um pouco do Guilherme apaixonado pelo futebol, como eu sou pelo Internacional, como o Luiz mostrou aqui, a Eduarda, enfim. Quem é o Guilherme torcedor? Então, eu acho que essa minha paixão pela história do futebol, ela foi se moldando desde a infância. Eu nunca, assim, tive um time que eu torcia muito, assim. Quando eu era moleque, como eu gostava muito de camiseta, então tinha camiseta do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio. Eu lembro até hoje, em 96, era um molequinho, né? Aí, final do Brasileiro, Grêmio e Portuguesa, eu falei, quem ganhar o título eu vou torcer. Aí fiz umas faixinhas Portuguesa, Grêmio, coisa de criança, né? Aí o Grêmio ganhou, virei gremista. Aí passou um tempo, não quero mais ser gremista. Aí eu fui mudando. Aí já torci pro São Paulo, enfim. Aí chega uma hora que, quando eu comecei a escrever mais assim, eu falei, não, preciso ser mais neutro, né? Então, eu deixei um pouco de lado essa paixão. Então, hoje, para mim, aqui no Brasil mesmo, não tem nenhum time que eu falo, não, torço para esse time e tal, morro de amores por ele. Não tenho mais. Isso acabou se perdendo. A história do São Paulo, do Fluminense, dos times do Sul, todos eles gosto muito. Admiro muito a história do futebol nordestino, Bahia, Sport, as façanhas que eles conquistaram. E aí eu acabo tendo mais afinco assim com os clubes lá de fora, né? Gosto muito do Milan, gosto muito do Torino, gosto muito do Barcelona, desses clubes assim, Bayern de Munique eu admiro muito, Liverpool. Então, o Ajax, eu adoro o Ajax, a história, desde lá dos anos 70, passando pela aquela transição dos anos 80 para o 90, até chegar no time de 95, que moldou aquela Holanda que até hoje eu não sei como que ela não ganha a Copa do Mundo. Não só a de 74, tudo bem, ela perdeu para uma Alemanha que era incrível, mas a de 98, tudo bem que ela pegou um Brasil que era fora de série, né? Mas se ela ganhasse daqui do Brasil, ela ganharia da França, com certeza. Isso eu sempre digo, e até os franceses dizem, né, que se aquela Holanda pega a França na final, ela provavelmente ganharia. Porque o Kluivert, o Bergkamp, o Davids, era um time muito bom. Então, eu acabo, né, conseguir conquistar essa neutralidade. Então, você pode ver que vários textos eu sempre falo da história do time, tento exaltar, como se fosse escrevendo para o torcedor, né? Então, como você lida com essa questão da paixão, né? Guilherme, antes de tu continuar, eu só queria até trazer um depoimento. Isso é muito raro a gente ouvir, né? A Eduarda, que conviveu no mundo, né, jornalismo esportivo, essa questão de alguém envolvido e ter uma paixão pelo futebol, não ter seu time, é realmente algo muito raro. É muito legal o teu depoimento, porque ele realmente foge do normal, né? O jornalista gosta de futebol, tem um time, enfim, e aí profissionalmente ele até consegue superar isso, mas ele nunca deixa de torcer, né? E tu realmente está nos contando aqui uma situação bem diferente, porque tu és nascido em São Paulo mesmo, tu és paulista. Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas fui criado a vida inteira em Santo André, aqui na Grande ABC, né? Sim, no Grande ABC. E quais são, na tua opinião, agora para fechar a pergunta, os teus, assim, as tuas que estão lá no pedestal do topo dos times, seleções, treinadores, enfim, para o Guilherme, quem é o número 1 de cada fato que tu estudou aí, tu compilou? Dos times, que agora a gente já está no século XXI, né? Mas se você pegar um pouco, 20, 21, a gente pode pegar o próprio Ajax, que eu já falei, né? Do Cruyff, o Santos do Pelé,
o Real Madrid do Di Stéfano e esse próprio Real Madrid do Cristiano também marcou época, o Barcelona do Guardiola, dos esquadrões já são os mais fortes, assim, digamos, historicamente e por tudo que fizeram, né? E das seleções eu sempre tenho um carinho muito grande pelo Brasil de 70, o Brasil de 58 e 62 também, a Holanda, também de 74 eu admiro muito. Você pode puxar também a Itália dos anos 30, também foi uma seleção muito emblemática. Deixa eu pensar. E jogador, Guilherme, jogador, quem são teus maiores jogadores para ti da história do futebol? Sempre tive muito carinho, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer e Levi Yashin e o Maldini também. Esses aí para mim. E da nova geração, claro, o Messi e Cristiano Ronaldo estão num nível muito acima também, né? Se a gente pegar o futebol século XXI para cá, né? Neymar não entra aí na tua lista? Não, Neymar não. O Neymar eu tinha muita esperança com ele assim na época do Santos, né? Quando tava gastando a bola aqui, aí foi para o Barcelona, teve um início um pouco mais regular, e depois começou a jogar demais. Aí naquela saída dele do Barça, eu achei que ele meio que deixou de lado assim, ó, o que ele poderia ser, né? Porque a questão de cair muito, sofre falta, aí que a gente estava falando da vida extra-campo, acabou, de certa forma, atrapalhando um pouco o rendimento dele. É um jogador que joga muito, mas ele acabou tendo mais contras do que prós e não conseguiu, né, acompanhar o ritmo de outros jogadores assim. Guilherme, diz uma coisa, cara. Tu nasceu em São Bernardo, te criou em Santo André, quer dizer, na região do Grande ABC. Acho que bem na época que tu devia ser um adolescente, um garoto, não te deu vontade de torcer para o São Caetano, que na época o São Caetano chegou a 2 finais de Brasileiro e na Libertadores também, né? Final de Libertadores. Na final de Libertadores também. Não, é bacana acompanhar. Aquilo não te contagiou de alguma maneira? Pô, daqui da minha região, quem sabe São Caetano? Então, naquela época, o São Caetano ele era o segundo time de todo mundo, né? Ele, em 2000, que foi aquela coisa absurda, né? O São Caetano da Copa João Avelange, eliminando o Fluminense com aquela paulada do Ademar no Maracanã. Nossa, todo mundo ficou abismado, né? Aí ganhou do Grêmio, com o Ronaldinho, né? Lá no Olímpico, tudo. Depois foi ganhando do Palmeiras. E na final só não ganhou do Vasco porque teve aquela tragédia em São Januário. Ia ganhar fácil, estava dominando o jogo, aí me vem o alambrado, cai, aí teve aquela bagunça, aí remarcaram o jogo, o time perdeu o pique, porque vocês sabem, o time quando vem embalado, quando dá aquela pausa para ele recuperar, né, é difícil. Aí perdeu, manteve a sina competitiva, liderou o Brasileirão 2001 no primeiro turno, foi para o segundo turno também, eliminando os rivais, aí só que pegou o Furacão, que estava embaladíssimo, né, Alex Mineiro iluminado, perdeu o Brasil na Libertadores, né? Conseguiu ganhar do Olímpia lá no Paraguai, aí me vem no Pacaembu, perde nos pênaltis. Aí foi uma gota d'água, né? Mas realmente todo mundo torceu pro São Caetano. Não cheguei a ir ao estádio na época, mas gostei muito daquela ascensão meteórica dele, né? Acho que foi uma das, se não a maior ascensão de um time no futebol brasileiro. Teve o Santo André campeão da Copa do Brasil, mas foi um caso pontual, né? Assim como foi o Paulista de Jundiaí e tudo, mas o São Caetano acho que foi uma coisa, porque foram vários anos, né? Ele ficou lá brigando com os grandes, foi campeão paulista, ele ficou de 6 anos aí competitivo, né? O que faltaria um título para esse São Caetano ser considerado imortal, na tua opinião? Então, ele já é. Tanto é que tem um artigo dele no Imortais. Tá. Ele é o São Caetano 2000 2002. 2000 2002 ele marcou a época. Porque isso é outra coisa. O time não precisa ganhar um título para ser considerado histórico. Ele pode ser histórico não ganhando título. Competindo, marcando época, fazendo você lembrar dele de alguma maneira, né? Então, isso tem vários casos lá. O sonho de todo torcedor é estar perto dos ídolos.
Como é isso para você? Você teve oportunidades já de estar perto de jogadores que você admira? Porque a gente vai encontrando tanta história bacana e a gente vai se apaixonando e vai querendo estar cada vez mais próximo. Como é isso para ti? Assim, tu teve essa oportunidade já de estar perto de ídolos? Teria um que tu dissesse, meu Deus, esse eu tenho que conhecer algum dia? Ah, eu queria ter tido mais, né? Eu já vi o Muricy, Denilson, já vi alguns jogadores assim, mas eu queria ter conhecido muito mais, assim, espero um dia conhecer, né? Quem? Gostaria muito de bater um papo um dia, sei lá, com o Messi, algum jogador da história também, Careca, eu admiro muito Careca, desses das antigas, assim, nossa, difícil até falar, assim, porque tem o Beckenbauer, que já pensou conversar, falar sobre as histórias dos anos 70, então, eu não... Tem muito jogador, assim, que eu gostaria de bater um papo, assim, sabe? Já consegui falar uma vez com o Sandro Gaúcho, ele contou a história do Santo André 2004, né, que é o melhor Copa do Brasil. Então, mas eu gostaria de ter tido mais oportunidades. Não tive muitas, não. Quem sabe ainda, né? Falando aí dos anos 70, eu vou voltar na aba dos técnicos imortais, né? Eu também dei uma pesquisada ali, não entrei com detalhes, mas eu vi que ali está o Zagallo, né? Mais do que justo, né? Vi que está também o Rubens Minelli. E, aliás, posso dar uma outra cornetadinha aqui de leve? Não? O Minelli... Não é essa a pergunta, não, mas eu reparei isso. O Minelli foi bicampeão brasileiro com o Inter, foi tricampeão gaúcho com o Inter. O Minelli treinou o Grêmio e foi campeão gaúcho com o Grêmio. A foto do Minelli que está no teu blog, ele está com o uniforme do Grêmio, rapaz. Foi no Grêmio? A história do Minelli, a fama do Guilherme, é com o Inter, no Rio Grande do Sul, e na sequência tricampeão com o São Paulo. E ele está com a camiseta do Grêmio no teu blog. Né? Além disso, Luiz, só para complementar, o Minelli perdeu o Grenal do século. Perdeu com o Grêmio. Com o Grêmio. O Abelão. É que essa foto ele estava bem clássico, por isso que eu coloquei essa foto. Eu vou tentar achar uma que ele está bem clássico. Assim, a torcida colorada diz que Inter. a torcida colorada diz que alguém, quando está com a roupa do Grêmio, está de pijama. Tu não pode botar a foto de um treinador, de um técnico imortal de pijama, né? Mas isso aí é brincadeira, os gremistas me perdoem. Né? A pergunta não é essa, a pergunta é que nos técnicos imortais eu encontrei o Zagallo e o Minelli, brasileiros. E olha que o Minelli, os grandes anos deles foram esses que eu falei, 75, 76, 77. De lá para cá, nenhum treinador brasileiro... E olha que nós estamos vivendo uma época que a moda é buscar treinador na Argentina, buscar treinador em Portugal, né? Tem aqui um estrangeirismo rolando aqui no Brasil. E aí eu olhei, será que de 70 e tantos, ou do final dos anos 70, nenhum outro nome mereceu ser um técnico brasileiro imortal? Sim, inclusive tem aqui. Aqui é o que eu te falei, você pode encontrar aqui no menu, passando o mouse em técnicos, você tem o Enio Andrade, que foi campeão por 3 clubes brasileiros diferentes, campeão brasileiro por 3 clubes diferentes, o Muricy, né? E o Tele Santana também, os brasileiros que estão aqui. Tem outros que eu preciso pôr também, tem o Cláudio Coutinho, tem vários outros que eu preciso colocar aqui também. Mas de brasileiros Luxemburgo entraria nessa lista? Felipão, Luxemburgo, Felipão. Oswaldo Brandão. Então, são treinadores que... Tite. Considera o Tite? Você pega a história do Tite, ele ganhou praticamente todos os títulos possíveis. Se vocês forem pegar a carreira dele de treinador de clubes, ele ganhou a Copa do Brasil, brasileiro. Ele ganhou todos, Guilherme, ele ganhou todos. Libertadores. É impressionante. O Tite, ele é incontestável. Ele pode ter o estilo dele, né, aquela coisa toda, mas em termos de ser vencedor, competitividade, ele é um dos melhores, sim. Os times dele sempre competem, sempre brigam para ganhar títulos, de um jeito ou de outro. Sempre foi assim. Não, de novo, mantendo a minha postura de isento, o meu citou que é importante para a gente ser neutro. De novo, né, sendo isento, eu vou dizer, existe um clube no Brasil que é campeão de tudo
existe um treinador brasileiro que é campeão de tudo, que é o Tite. Não. Luiz, só por uma informação, o Inter já não é mais campeão de tudo porque existe uma Recopa Brasileira. E o Inter não ganhou a Recopa Brasileira. Portanto, o Tite a também Supercopa, então, né? Então o Tite também não é mais campeão de tudo. Tem que ganhar essa daí, ó. O Tite também não é mais. Mas, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco para ampliar a questão dos ídolos imortais e nesse negócio nosso do futebol, que é um esporte globalizado, um esporte que tem o mais apaixonante do planeta bola, enfim. Eu olhei ali eu fiz a minha pesquisa muito em cima do Instagram, da tua página no Instagram. E aí eu vi todas lá as tuas 1.300 e tantas postagens. E aí me chamou a atenção que tinha pouca coisa nas postagens do Instagram que não falasse do futebol sul-americano ou da Europa. Tinha uma postagem sobre um narrador do estádio do Azteca, que ficou narrando no estádio 58 anos. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre uma seleção que marcou época, que foi a seleção de Camarões de 1990. E quando eu fui pesquisar, o texto da seleção de Camarões era teu, era do Imortais. A pergunta que eu quero fazer como curiosidade, como essa questão, é o futebol fora da América do Sul e da Europa, futebol do México, da África, da própria Ásia, é mais difícil para te acessar? Como tu te relacionas com o futebol nessas outras partes do planeta? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque a gente hoje tem o Salah, né? Tem jogadores fantásticos da África fazendo sucesso, seleções incríveis. Como é essa relação dos imortais com o futebol que não é da América do Sul e da Europa? Eu sempre, como eu disse, né, como é um trabalho muito amplo, né, sempre procurei ter um pouquinho de cada coisa. Então, o futebol africano tem espaço no Imortais, tem Camarões, tem Senegal de 2002, que fez uma Copa do Mundo impressionante, tem a Nigéria, nos anos 90, fez 2 boas Copas, campeã olímpica. Deixa eu ver qual outro, que às vezes até eu me perco aqui. Não, é muita coisa, tá louco. Claro. Mas eu te falo, é mais difícil pesquisar, né? Também tu deve ter muito mais dificuldade para pesquisar essas seleções. Sim, porque é muito escasso o material, né? Para encontrar. Então, você tem que pesquisar em site estrangeiro, algum livro, alguma revista, mas o futebol africano, ele tem uma história bem interessante também, da Argélia, tem uma história bem legal aqui que eu tenho no site, que é do UFLN, deixa eu só para aqui, colocar aqui, que é um time que foi formado na época são os Soldados de Chuteiras. Esse é um texto do Rafael Abdutti, que eu falei que ele era um colaborador um tempo atrás, que era na época da Frente de Libertação Nacional, que envolveu a Guerra da Independência da Argélia. Então, é uma história bem marcante, porque tinha jogadores muito bons e marcaram época no futebol argelino na época, né? Então, o futebol africano é sim importante. É que, assim, a questão dos clubes, eu ainda acho que os clubes, né, de fora, eles ainda têm muita dificuldade para conseguir brigar, né, com times da Europa, da América do Sul e os próprios da Ásia também, né? Vez ou outra tem aquelas zebras, né, que a gente chama, mas como o futebol ele está muito baseado no dinheiro, então você tem uma disparidade muito grande, né? A própria América do Sul está sentindo isso quando vai para o Mundial. Você não tem competição, né? Desde do São Paulo, do Inter e do Corinthians, campeões mundiais, acabou, né? Você não vê um time jogar legal contra um Bayern, contra um Liverpool, né? Não vê, porque os melhores estão lá, né? Então, você formar um bom time sem os recursos financeiros é complicado. E a não ser que o time invista bem em categoria de base, que isso é muito importante, então é bem complicado competir, né? Contra eles. Fala, Luiz. Não, segue, Norte. Tranquilo. Não, falar em categoria de base, a gente está indo até para o final do programa, mas eu gostaria que tu falasse um pouco do trabalho que as informações da tua página, dos Imortais, é utilizado em escolas públicas. Eu gostaria que tu nos contasse um pouco disso, porque acho que é isso que o Luiz ia falar, que educação é um ponto que a gente
adora falar no nosso programa e eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Eu já emendo, então, Noto, porque tem a ver exatamente isso, que é uma questão social também importante, né? Não era exatamente isso, mas o teu blog ele foi fonte para livros digitais para crianças na África. Né? Isso tem um apelo social importante, e aí tu nos fala um pouco sobre isso na sequência aí do que o Norton te perguntou também. Eu fiquei muito lisonjeado, porque o primeiro contato nesse âmbito, que é aí que eu percebi a dimensão, né, que o Imortais estava tendo, foi livros digitais para crianças carentes na África. E aí a Mirella, ela trabalhava lá na época, ela entrou em contato comigo e pediu alguns textos para fazer versão digital e mostrar para as crianças a história deles, né? Então ela me pediu textos dos grandes jogadores da época, né? Do século passado, Beckenbauer, Pelé, Maradona, Puskás, para elas saberem um pouquinho como foram esses jogadores, o que eles fizeram em Copas do Mundo e por seus países. E aí depois que veio o contato da Prefeitura de São Paulo para colocar um pouco do meu material nas apostilas, né, do ensino fundamental, também para as crianças aprenderem um pouco da história do futebol, do esporte em geral, né? E aí com o link do Imortais para elas verem um pouquinho dos times, seleções, jogadores e tudo. Então é importante essa história, essa questão da história, porque você não pode sempre se basear no presente. O presente tem, mas aconteceu muita coisa lá atrás. Os clubes, eles são graças à história que foi construída lá atrás por jogadores que dedicaram a vida ao clube, vestiram uma só camisa, e que hoje ajudam entidades sociais e que ajudam muita gente graças ao futebol. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, essa valorização da história sempre é importante, desde de cedo. Você tem que sempre levar essa história desde cedo. E aqui, particularmente no Brasil, muita gente não conhece, né, a história do futebol e do esporte em geral, né? Principalmente quando você pega Jogos Olímpicos, né, que a gente acompanhou, muita gente não sabe do passado brasileiro, de quanto que ele foi crescendo ao longo das décadas, né? Em competições coletivas, individuais, esportes que a gente nem imaginava que teria sucesso, hoje a gente tem. Então, A própria uma participação da mulher, né, o quanto isso foi mudando também, né, com marcas importantes, mulheres que acabaram abrindo caminho, muito legal. Eu tenho sobre o futebol feminino também no Imortais, porque aqui no Brasil ainda ele precisa ser mais valorizado, igual em outros países, né, até nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma barreira que aqui ainda tem que romper, né? Ter mais campeonato, os clubes têm que investir mais para ele poder crescer e ter um alto nível, né? Para ele recuperar o nível que ele tinha nos anos 90 e começo dos anos 2000, né? O Brasil teve seleções muito boas, muito fortes, que brigaram por títulos, quase ganharam, né? A Copa do Mundo, Ouro Olímpico, quase ganharam. Faltou muito pouco. Então, acho que está na hora, né, de reconstruir para voltar a montar uma seleção forte, né? Muito legal. Guilherme, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo que tu faz. É uma contribuição importante para todos que gostam de futebol, né? Desculpe qualquer brincadeira que eu tenha corneta, de crítica. O futebol precisa disso também, da brincadeira, porque senão não é futebol, né? Aí não tem graça. Não, mas o teu trabalho é fantástico, tu merece todos os elogios por conta disso. E tu contribui para uma máxima, né, para um chavão conhecido, né? Quem não conhece e valoriza a sua história não tem condições de planejar um bom futuro. Isso está mais do que claro, e a tua contribuição nesse sentido é muito importante. Eu que agradeço. Bacana. Parabéns. Porque eu sempre quis fazer algo diferente, porque hoje em dia se vê muita questão de sites de futebol que fala de humor, faz zoação, meme, blá blá blá. Tem até muito mais acesso do que eu, mais audiência, mas eu acho que o meu trabalho é bem específico, né? Ele é um nicho que é muito importante para tudo, né? Então, às vezes, você precisa pesquisar alguma coisa, você vai lá, você vai achar. Então, eu sempre
trabalho nisso, foco nisso para manter a história do futebol brasileiro, o futebol sul-americano, o mundial, sempre ali, viva e atualizada sempre, sempre, na medida do possível. Guilherme, tu tocasse num ponto aí que é mais ou menos um pouco da nossa filosofia aqui no Golcast, né? A gente quer tentar discutir o futebol de uma forma diferente, de uma forma profunda e sem o apelo, né? E isso que tu fazes, isso que tu nos contou, isso que tu nos apresentou aqui ao longo do programa é bem isso, né? É mostrar o futebol na sua essência, naquilo que realmente interessa, naquilo que emociona as pessoas e naquilo que nos faz cada vez mais e continuar adorando esse esporte. Parabéns pelo teu trabalho e tomara que os imortais tenham mais possibilidades de ter colaboradores, enfim, que tudo cresça e que se consiga fazer esse trabalho legal e que tu continua fazendo. E eu estou muito curioso para saber como é que ficou a votação do melhor internacional de toda a história, tá bom? Ficou o timão, pode ter certeza que ficou o timão. Eu só vou dar um spoiler do ataque que o pessoal votou. Valdomiro, Fernandão e Rafael Sobe. Opa, olha esse é um dos ataques. Um dos ataques que votaram, Poxa. Mas do time que você escalou, a maioria foi eleita. Pode ficar tranquilo. Praticamente o time do Norton. Que legal, gente, que legal. Eu não vou dar palpite sobre o Inter porque eu sou isento e vou me manter assim. Esse programa mais do que nunca. A corneta é válida, o futebol está aí, a brincadeira está aí, que esse resgate da história seja sempre feito, né? Foi um prazer te ter aqui com a gente, Diniz, que você voe ainda mais alto aí com esse projeto e que a gente volte a se falar aqui no nosso Golcast. Com certeza. Quando vocês tiverem algum assunto aí, quiserem comentar, ser específico de algum time, algum esquadrão, algum tema aí, pode chamar que vai ser um grande prazer falar com vocês. Legal. Nosso esquadrão aqui também está sempre com portas abertas para você. Esse foi o nosso Golcast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast Go Manage, toda terça. Episódio novinho para você. Se inscreve lá. Beijo e a gente se vê.